meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nessa aula. Na aula de hoje nós iremos ver o último tópico do nosso terceiro bimestre, um tópico bem tranquilo de ser entendido. Tenho absoluta certeza que você não terá dificuldade nenhuma com relação a isso. Estou encaminhando para você uma apostila complementar para você acompanhar essa aula, tudo bem? Então pega essa apostila e me acompanhe. Vamos lá, meu querido. Então, na aula de hoje nós falaremos sobre um conteúdo bem importante de geometria também, uma ideia bem tranquila de ser entendida, chamada de bissetriz de um ângulo. Na geometria, o que é a bissetriz de um ângulo? Vamos focar nesse desenho que está representado aqui, pessoal. Então, nós temos uma configuração geométrica em que nós temos dois ângulos, o ângulo AOB e o ângulo BOC. Cada ângulo mede 30 graus e perceba que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, eu posso dizer que a medida do ângulo AOC é igual a 30 graus e a medida do ângulo COB também é 30 graus, logo eles são iguais. Percebe-se que a semirreta OC ela dividiu o ângulo AOB em partes iguais, ou seja, em dois ângulos de 30 graus. Então, isso é a bissetriz. Então, queridos, o que é a bissetriz? A bissetriz nada mais é do que a semirreta que divide o ângulo em partes iguais. Nesse caso aqui, nós temos o ângulo AOB que vale 60 graus e esta semirreta aqui, a semirreta OC, ela dividiu o ângulo AOB em duas partes iguais. Então, esta semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, ela é chamada na geometria de bissetriz. Bem tranquilo então, né, pessoal, entender a ideia de bissetriz. Bissetriz, portanto, nada mais é do que a semirreta que divide o ângulo em partes iguais. Tudo bem? Vamos lá, me acompanhe. Agora que nós já sabemos a ideia do que é a bissetriz, ou seja, a bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em partes iguais, nós vamos fazer alguns exercícios referentes à ideia, ao conceito de bissetriz. Tudo bem? Então vamos lá, me acompanhe. Aqui na questão 1, pessoal, observe a figura. Aqui na questão 1 nós temos o seguinte: observe a figura abaixo e responda as questões. Na letra A, ele diz assim, na letra A, ele pergunta o seguinte: a semirreta OB é bissetriz de qual ângulo? Ainda há pouco nós vimos que a bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em partes iguais. Então, nesse caso, a semirreta OB ela é bissetriz de qual ângulo? Então, nós precisamos saber identificar aqui nesta configuração geométrica a semirreta OB. Nesse caso, a semirreta OB está especificada bem aqui. Então, nós temos aqui a semirreta OB. Percebe-se que esta semirreta ela dividiu o ângulo AOC em duas partes iguais. Logo, esta semirreta é a chamada bissetriz de um ângulo. Então, é esta semirreta que é a bissetriz. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, a semirreta OB, ela é bissetriz de qual ângulo? Ela é bissetriz do ângulo AOC. Então, aqui a nossa resposta, o ângulo AOC. Letra B. Qual é a bissetriz de COE? Então, vamos identificar aqui o ângulo COE. Então, perceba que o ângulo COE ele foi dividido em duas partes iguais.
Perceba aqui que essa parte é igual a essa. Nós temos o ângulo COE, portanto. Logo, a semirreta que dividiu esse ângulo em duas partes iguais foi a semirreta OD. Então, esta semirreta aqui, ela é a bissetriz do ângulo COE. Então, aqui, esta daqui é a bissetriz. Tranquilo, né, pessoal? A ideia de bissetriz não é um conteúdo fácil. É só lembrar que a bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em partes iguais. Então, aqui a resposta no item B é a semirreta OD. Bem, coloca só uma setinha aqui, prontinho. Terceira questão, ou melhor, item C. No item C, ele pergunta assim: se a medida do A ao B for 20 graus, quanto vale a medida do A ao C? Então, se o A ao B é 20 graus, nós temos que aqui, portanto, é 20 graus. Logo, por consequência, o ângulo BOC também vale 20 graus, porque eles são congruentes, eles são iguais. Logo, a medida do ângulo AOC é 2 vezes 20, ou seja, 40 graus. Então, aqui a resposta no item C é 40 graus. Item D de dado. Se a medida do ângulo COE for 70 graus, quanto equivale o ângulo COD? Tudo bem. Então, aqui, se a medida do ângulo COE for 70 graus, quanto equivale o ângulo COD? Então, se o ângulo COE for 70 graus, então significa dizer que todo esse ângulo aqui, ele vale 70 graus. Então, aqui nós temos 70 graus para todo o ângulo COE. Mas o ângulo COE, ele foi dividido em duas partes iguais pela bissetriz OD. Logo, significa dizer que cada parte dessa equivale a 35 graus. Então, aqui é 35 graus e aqui também é 35 graus. E ele pergunta, portanto, na questão, quanto equivale a medida do ângulo COE? Então, aqui, ó, o ângulo, e ele pergunta na questão, quanto equivale a medida do ângulo COD? Então, o ângulo COD vale 35 graus. Tudo bem? Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo. A ideia de bissetriz não é um conteúdo difícil. Então, aqui, 35 graus. Vamos agora finalizar resolvendo aqui o item E, que diz o seguinte: se a medida do ângulo AOB é 24 graus e a medida do ângulo CO é 82, quanto equivale a medida do ângulo AOB? Tá ok. Para a gente resolver essa questão, esse item, eu vou apagar o que eu já escrevi na questão para a gente conseguir visualizar o item D melhor. Então, apagando aqui, apagando aqui, apagando e apagando. Vamos ler novamente o item E para responder. Diz assim: se a medida do A ao B é 24, então aqui, ó, A ao B é 24, então significa que aqui é 24 graus. Então significa que aqui é 24 graus. E aqui também, por consequência, o ângulo BOC também será 24 graus. E o ângulo COE é 82, então aqui nós temos o ângulo COE 82, logo se todo esse valor aqui ele vale 82, isso significa dizer que cada pedaço desse, ou seja, o ângulo EOD
vale 41 graus e o ângulo COD também vale 41 graus. Ele pergunta, portanto, quanto equivale o ângulo AOD. O ângulo AOD, pessoal, ele está especificado aqui, ó, o ângulo AOD de dado. Então, o ângulo AOD, ele vai ser a soma dos valores 24 mais 24 mais 41. Logo, o ângulo AOD, que é todo esse ângulo aqui, ó, que eu estou especificando de verde, ele vai ser a soma de 41 mais 24 mais 24. E quando você somar esses valores, você vai encontrar como resposta 89 graus. Então, o ângulo AOD vale 89 graus. Tudo ok, pessoal? Vamos para a próxima questão, segunda questão. Na segunda questão, diz assim: na figura abaixo, a semirreta OC é bissetriz do ângulo AOB e a medida do ângulo AOC é 25 graus. Então, aqui, ó, o ângulo AOC vale 25 graus. Então, nós temos que esse ângulo vale 25 graus. E ele falou na questão também que a semirreta OC ela é uma bissetriz. Logo, esta semirreta aqui, ó, é uma bissetriz. E o que é que a bissetriz faz? A bissetriz, ela divide o ângulo em partes iguais. Logo, significa dizer que o ângulo AOC ele é congruente, ou seja, ele é igual ao ângulo COB. Logo, se esses ângulos são iguais, significa dizer que o ângulo COB vale 25 graus. Portanto, respondendo à questão, ele quer saber, determine as medidas do ângulo AOB e BOC. Logo, o AOB ele é 25 mais 25, ou seja, 50 graus. Então, aqui nós temos que o ângulo AOB vale 50 graus. E o ângulo BOC é 25 graus. Aqui na terceira questão, nós temos o seguinte. Na figura abaixo, a semirreta OM ela é bissetriz do ângulo AOB. Então, aqui, ó, a semirreta OM ela é bissetriz. Então, aqui nós temos uma bissetriz do ângulo AOB. Então, aqui, uma bissetriz. Se é uma bissetriz, significa dizer que o ângulo BOM ele é igual ao ângulo AOM. A semirreta ON é bissetriz do ângulo BOC. Então, a semirreta ON ela é uma bissetriz também. Então, aqui nós temos outra bissetriz. A semirreta ON, portanto, é uma bissetriz. Significa dizer que ela divide o ângulo em partes iguais. Agora, qual ângulo ela divide em partes iguais? Bom, nesse caso, o ângulo BOC. Então, aqui o ângulo BOC, eles são iguais. Então, posso dizer que o ângulo CON ele é igual ao ângulo NOB. E a semirreta OP ela é bissetriz do ângulo COD. Então, aqui nós temos que a semirreta OP ela é uma bissetriz. Então, aqui nós temos outra bissetriz. E a bissetriz divide o ângulo em partes iguais. Então, nós temos aqui
outra bissetriz. Significa dizer que o ângulo COP ele é igual ao ângulo POD. Ele quer saber na questão quanto é que vale a medida, a soma das medidas de POD mais MON. Perceba que todos esses ângulos eles são iguais e eles formaram no plano uma geometria de 180 graus. E aí nós temos quantos ângulos? Nós temos 6 ângulos que juntos estão formando uma geometria de 180 graus e eles são todos iguais. Então, se eu pegar 180 e dividir por 6, isso significa dizer que cada ângulo em questão vale 30 graus. Logo, aqui vale 30 graus, aqui também é 30 graus, aqui também é 30 graus, aqui também é 30 graus, 30 graus, o próximo ângulo também, e por último também é 30 graus. Então, respondendo a perguntinha dele, a medida do ângulo POD, ela vale quanto? Então, aqui, o POD, vamos verificar aqui. Então, nós temos o ângulo POD, valendo 30 graus. Então, o ângulo POD vale 30 graus. Então, aqui, escrevendo, nós temos 30 graus somado com a medida do ângulo MON. O ângulo MON vale quanto? Então, nós temos aqui o ângulo MON. Então, aqui o ângulo MON, ele vale 30 com mais 30, ou seja, o ângulo MON, ele vale 30 mais 30 graus, ou seja, 60 graus. Então, nós temos aqui que o ângulo MON, ele vale 60 graus. Como ele quer saber na questão a soma desses dois valores, basta somar, portanto, 30 mais 60, e aí nós vamos encontrar como resposta 90 graus. Essa, portanto, é a resposta do nosso probleminha. Tudo tranquilo, né, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo tudo. Estou resolvendo os exercícios com bem calma, bem atenção. As ideias, elas são bem fáceis. Tenho absoluta certeza que você não está tendo dificuldade com relação a isso. Tudo bem? Então vamos avançar o tópico e vamos resolver mais uma questão sobre bissetriz de um ângulo. Vamos lá, me acompanhe. Aqui na quarta questão nós temos o seguinte: calcule a medida do ângulo AOB, sabendo que a semirreta OC é bissetriz do ângulo AOB. Logo, se a semirreta OC ela é bissetriz do ângulo, então nós temos aqui que esta semirreta, a semirreta OC, ela é uma bissetriz. E o que faz a bissetriz, pessoal? O que faz a bissetriz? A bissetriz divide o ângulo em partes iguais, em partes congruentes. Então, significa dizer que o ângulo AOC, ele é congruente, ou seja, ele é igual ao ângulo COB. Então, se esses ângulos são iguais, eu posso montar a seguinte relação. Eu posso dizer, portanto, que 5x menos 8 é igual a 4x mais 7. Agora, pessoal, acabou a geometria, é só resolver esta equação que está bem tranquilo para ser resolvida. Então, vai ficar, portanto, 5x, o 4x que está no lado direito vai passar para o lado esquerdo subtraindo, então menos 4x, que é igual ao 7. O 8 que está subtraindo vai passar somando. Então, 5x menos 4x vai dar x,
e 7 mais 8 é igual a 15 graus. Portanto, o x nessa questão ele é igual a 15 graus. Se eu já sei o valor do x, eu consigo, portanto, identificar quanto equivale, por exemplo, o ângulo COB em graus, a sua medida em graus. Logo, dá para fazer de cabeça. Aqui nós temos o seguinte, ó, basta substituir o valor do x nesta expressão aqui, ó. Substituindo o valor do x nessa expressão, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Vai ficar, portanto, 4 vezes 15 mais 7. Vai ficar assim, ó, 4 vezes o valor do x, que nesse caso é 15, somado com 7. 4 vezes 15 somado com 7. E aí nós temos o seguinte, ó, 4 vezes 15 é 60, e 60 mais 7, nós vamos ter, portanto, 67. Isso significa dizer que o ângulo COB ele vale 67 graus. Como o ângulo AOC é igual ao ângulo COB, portanto, o ângulo AOC também vale 67 graus. Logo, encontramos, portanto, dessa maneira, a medida do ângulo AOB. Percebe-se, portanto, que a medida do ângulo AOB vai ser a soma dos valores das medidas encontradas, ou seja, o ângulo AOB vai ser a soma de 67 mais 67. Portanto, o ângulo AOB é 2 vezes 67, ou seja, 134 graus. Bem tranquilo, né, pessoal? Perceba que essas ideias elas não são difíceis de serem internalizadas. Bem, portanto, me acompanha para a nossa última questão da nossa aula de hoje. Na figura abaixo, a semirreta OB ela é bissetriz do ângulo AOC. Nessas condições, quanto equivale o valor do ângulo AOC? Então, peço que vocês pausem esse vídeo agora, nesse momento, tente resolver o exercício 5 e logo em seguida eu venho com a resolução. Tudo bem? Então, resolvendo o exercício, nós temos o seguinte, pessoal. Ele falou na questão que a semirreta OB é uma bissetriz. Então, nós temos aqui a bissetriz do ângulo AOC. Então, a bissetriz, nós vimos durante a nossa aula que ela divide o ângulo em partes iguais, ou seja, em partes congruentes. Isso significa dizer que se OB é bissetriz, logo o ângulo AOB ele é igual ao ângulo BOC. Portanto, nós podemos montar a seguinte equação. Nós podemos dizer que 4x menos 5 é igual a 190 menos 11x. Vou passar agora o menos 11x para o lado esquerdo. Ele está subtraindo, portanto, vai passar somando. Vai ficar 4x mais 11x, que é igual a 190. O 5, que está subtraindo, vai passar somando. 4x somado com 11x, nós temos, portanto, 15x, que é igual a 195. Como eu quero o valor do x, o 15 que está multiplicando vai passar dividindo. E 195 dividido para 15, portanto, o nosso x é igual a 13 graus. Então, a mesma coisa que nós fizemos na questão 4, na questão anterior. Para descobrir o valor da medida do ângulo em grau, basta pegar, portanto, o valor desse x e substituir em uma das expressões. Então, substituindo o valor do x, por exemplo, nessa expressão aqui, você vai encontrar que a medida desse valor em grau é igual a 47 graus. Como esses ângulos são iguais, portanto, o ângulo AOB também vale 47 graus. Logo, a medida do ângulo AOC, que ele quer saber na questão, vai ser a soma de 47 mais 47.
ou seja, a medida do ângulo AOC é igual a 2 vezes 47, ou seja, 94 graus. Pessoal, bem tranquilo, portanto, a ideia de bissetriz. Perceba que nessa situação de bissetriz, basta você lembrar que é a semirreta que divide o ângulo em partes iguais. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só deixar aí nos comentários a tua dúvida, que eu responderei com a maior satisfação. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Por hoje é só. Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula.